Imagine descobrir que alguém muito querido, que já partiu deste mundo, esteve ao seu lado por todos esses anos sem você perceber. Uma presença silenciosa, sempre ali, e quando você finalmente se dá conta, é tarde demais para fugir. Essa é a história de Clara e o mistério que a levou a desaparecer sem deixar rastros. E o pior, anos depois encontraram algo inexplicável junto ao corpo da mãe dela. Meu nome é Lorenzo, tenho 29 anos e trabalho como motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. E olha, hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu com uma amiga minha, algo que até hoje me arrepia. Eu a conheci no ponto de abastecimento, pois trabalhávamos no mesmo ramo, e essa rotina acabou virando uma amizade. Mas o que vou compartilhar aqui não é só um caso assustador, é algo que mudou minha visão sobre o sobrenatural para sempre. Preparem-se, porque essa história não tem um final feliz. Clara era uma motorista de aplicativo como eu, e, assim como muitos de nós, tinha que abastecer o carro quase todos os dias. Toda vez que parava no posto, aproveitava para comprar um lanche na loja de conveniência e ganhar uns minutos no meio da correria. Mas numa tarde comum, algo muito estranho aconteceu. Clara entrou na loja, pegou o lanche de sempre, mas quando estava no caixa, o atendente perguntou: "Ué, cadê a senhora que sempre entra com você ou fica no carro esperando? Nunca vi você sozinha por aqui." Clara ficou sem entender, riu meio sem graça e perguntou se ele não estava confundindo com outra pessoa. Mas o atendente continuou, firme: Não tô confundindo não. Eu vejo essa senhora sempre com você. Ela é mais velha, cabelo curto e grisalho, parece sempre atenta ao seu lado." Nesse momento, Clara gelou. As características que ele descreveu eram exatamente as de sua mãe. Só que tinha um detalhe: a mãe dela havia falecido 5 anos atrás. Ela saiu do posto intrigada, tentando entender o que aquilo significava. Será que era uma brincadeira de mau gosto? Será que o atendente estava apenas tentando assustá-la? Mas no fundo, ela sabia que havia algo além da coincidência. Depois do episódio no posto, Clara não conseguiu parar de pensar nisso. Nos dias seguintes, começou a sentir um desconforto sempre que entrava no carro, como se estivesse acompanhada. Ela lembrava da mãe com carinho, mas aquilo era diferente. Era como se a presença dela estivesse ao seu lado. Decidiu então que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Não conseguia se livrar da ideia de que sua mãe poderia estar tentando dizer algo. No fim de semana seguinte, Clara tomou uma decisão. Iria até o cemitério onde sua mãe estava enterrada. Quem sabe lá, em meio ao silêncio e às lembranças, ela pudesse sentir algum sinal, alguma resposta para o que estava vivendo. No dia marcado, Clara chegou ao cemitério. O clima estava estranho, pesado e até o céu parecia mais escuro. Ela caminhou entre as lápides, o coração batendo acelerado. Parou em frente ao túmulo da mãe, segurando as lágrimas. "Mãe, se é você, me dá um sinal, me diz o que você quer." Ela se ajoelhou, fechou os olhos e esperou. E, naquele instante, um vento gelado pareceu rodeá-la. Sentindo uma angústia profunda, Clara pensou em voz alta: "Tem tantas histórias como essa por aí." Se você também gosta de mistérios como esse, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Você não vai querer perder o desfecho dessa história. Mas, por mais que aguardasse algum sinal, nada aconteceu ali. Levantou-se, respirou fundo e deixou o cemitério, ainda sentindo um peso no peito. Nos dias que se seguiram, Clara começou a notar coisas estranhas ao seu redor. Sentiu um olhar constante, uma presença que parecia acompanhá-la onde quer que fosse. Em seu trabalho, enquanto dirigia, ela tinha a impressão de ver um vulto no retrovisor, sempre ao fundo, mas que desaparecia toda vez que tentava focar. Sua saúde também começou a se deteriorar. Clara estava sempre cansada, sentia-se pesada e à noite seu sono era interrompido por pesadelos perturbadores. Nessas horas, acordava de repente e tinha a sensação de que alguém estava no quarto com ela. Cada detalhe fazia com que a decisão de ir ao cemitério parecesse ainda mais urgente. Decidida a buscar alguma solução, Clara retornou ao cemitério, desta vez levando um pequeno crucifixo que sua mãe sempre usava. Ela esperava que aquilo pudesse servir como um ponto de conexão, algo que facilitasse o contato com o espírito da mãe. Ao se aproximar novamente do túmulo, Clara sussurrou: "Mãe, eu sei que você está por perto. Se tem algo que você quer me dizer, por favor, me mostre." Enquanto esperava por algum sinal, o vento começou a soprar forte e uma sensação de angústia tomou conta dela. Era como se o lugar inteiro a estivesse engolindo.
Ainda assim, mesmo com todos esses sinais, nada concreto aconteceu. Clara, desesperada, decidiu ir embora mais uma vez, mas o sentimento de que algo acompanhava só se intensificou. No dia seguinte, Clara sumiu. Ninguém a viu sair de casa, ninguém sabia onde ela estava, e todos os seus pertences ficaram como estavam. Seus familiares começaram uma busca frenética, acionaram a polícia e espalharam cartazes pela cidade, mas era como se Clara simplesmente tivesse desaparecido da face da terra. O mistério que cercava seu desaparecimento começou a crescer e atrair a atenção de vizinhos, colegas de trabalho e até de estranhos. Com o passar das semanas, a família de Clara foi obrigada a aceitar que talvez jamais tivesse uma resposta. Os meses se transformaram em anos, e a lembrança de Clara continuava viva entre os familiares, mas o caso foi sendo esquecido pelo público. Para a família, porém, o mistério ainda era uma ferida aberta. Eles não conseguiam entender como alguém poderia desaparecer sem deixar nenhum rastro. Até que um dia, uma decisão inesperada trouxe um novo choque para todos. Os familiares de Clara, em um último ato de desespero, resolveram exumar o corpo da mãe dela, esperando de alguma forma que isso pudesse esclarecer algo. O dia da exumação chegou, trazendo uma sensação de angústia para todos os familiares presentes. Era como se algo sombrio pairasse sobre o cemitério, como se o próprio ar estivesse mais denso e frio. Quando o caixão da mãe de Clara foi retirado, os parentes se aproximaram, nervosos, enquanto os responsáveis pela exumação abriam a tampa. O que eles viram deixou todos paralisados. Dentro do caixão não estava apenas o corpo da mãe de Clara. Ao lado dela, em uma posição que parecia de repouso, havia um segundo esqueleto. Os familiares reconheceram de imediato. Era Clara. O choque foi imediato, seguido por uma onda de horror e incompreensão. Como o corpo dela poderia estar ali, ao lado da mãe, se ela havia sumido anos após o enterro da mãe? A descoberta deixou os familiares de Clara sem palavras e cheios de perguntas que talvez nunca fossem respondidas. A sensação de terror tomou conta de todos que estavam presentes. Após a descoberta do corpo de Clara, o caso se tornou um mistério ainda maior. Os familiares decidiram não investigar mais, temendo por suas próprias vidas. Eles sentiam que mexer naquilo poderia trazer ainda mais tragédia para a família. A história de Clara e sua mãe se espalhou entre os conhecidos e vizinhos, virando uma espécie de lenda na região. O mistério sobre como o corpo de Clara foi parar no caixão da mãe nunca foi resolvido, mas sua família prefere não buscar mais respostas. Afinal, há coisas que talvez seja melhor deixar enterradas. Assim, o caso de Clara se transformou em um dos mistérios mais assustadores de todos os tempos para a família, que decidiu guardar o segredo e deixar que o passado ficasse, de uma vez por todas, no cemitério. Meu nome é Marcelo e sou frentista de um posto de gasolina no meio do nada. É um lugar isolado, cercado por mato e uma estrada que raramente vê movimento. A rotina ali era sempre a mesma: encher o tanque dos poucos carros que paravam, limpar os vidros, trocar um troco amassado e seguir em frente. Era um trabalho solitário e o silêncio só era quebrado pelo som dos motores que, vez ou outra, vinham e iam como fantasmas. Mas algo estava mudando. Ultimamente, à noite, carros diferentes começavam a aparecer. Não era o tipo de cliente comum. Eram carros pretos, com vidros escuros, sempre na calada da noite. Eles nunca pediam nada, só encostavam, trocavam algumas palavras rápidas e iam embora. Meu instinto me dizia que tinha algo errado, mas eu sempre me mantinha no meu canto. Afinal, quem sou eu para me meter? Foi numa dessas noites que percebi um homem saindo de um dos carros e se esgueirando para os fundos do posto. Era um comportamento estranho, furtivo. Decidi que naquela noite eu ia descobrir o que estava acontecendo, mesmo que isso fosse contra todas as minhas vontades. O problema é que a curiosidade às vezes cobra caro, e eu estava prestes a descobrir isso da pior forma. Eu não consegui dormir direito depois daquela noite. A imagem daquele homem entrando furtivamente nos fundos do posto ficou na minha cabeça como um filme repetido. No dia seguinte, esperei o turno da noite chegar, porque sabia que eles voltariam. Quando o relógio marcou meia-noite, eu já estava atento, fingindo limpar os vidros de um carro qualquer, mas com o olhar fixo nos movimentos suspeitos. E não deu outra. 2 carros pretos chegaram e um grupo de homens desceu. Eu,
Disfarçadamente, fui me aproximando, tentando ouvir o que conversavam. Foi quando vi um deles abrir a mala do carro e puxar uma pessoa amarrada, com um capuz na cabeça. O sangue gelou nas minhas veias. Eles estavam trazendo gente sequestrada para o posto. Fiquei paralisado por um segundo, sem saber o que fazer. O medo e a adrenalina misturados me faziam tremer. Eu me escondi atrás de umas caixas de óleo e ouvi fragmentos da conversa. Era um esquema bem organizado. O posto era um ponto estratégico para manter as vítimas escondidas até o pagamento do resgate. Eu sabia que precisava fazer algo, mas cada segundo que passava, eu também sabia que estava me metendo em algo muito maior do que eu podia imaginar. E se eu fosse pego, eu estava na linha tênue entre a coragem e a covardia. E o que eu decidisse fazer naquela noite mudaria tudo. Eu sabia que precisava sair dali e ligar para a polícia. O que estava acontecendo no posto não podia continuar. Esperei que eles entrassem no escritório improvisado que montaram nos fundos e fui correndo para a cabine telefônica antiga que ficava do lado do posto. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia discar os números. O som do telefone tocando parecia uma bomba prestes a explodir. Quando finalmente consegui falar com a polícia, expliquei tudo rapidamente, tentando manter a voz baixa. Do outro lado da linha, a atendente me fez uma série de perguntas, mas eu só queria que eles chegassem logo. Cada segundo parecia uma eternidade, e eu já imaginava os homens saindo do escritório e me pegando ali, com o telefone na mão. E foi exatamente o que aconteceu. Eu nem tive tempo de desligar. Um deles apareceu do nada, me pegou pelo braço e arrancou o telefone da minha mão. O choque tomou conta de mim, e eu sabia que estava ferrado. Eles me arrastaram para dentro do posto, e eu senti o olhar de cada um me perfurando. "O que você acha que estava fazendo, hein?" disse um deles, com uma voz fria que me arrepiou a espinha. Eu estava encurralado, e agora era tarde demais para voltar atrás. Eu estava sentado em uma cadeira velha, com as mãos amarradas e um gosto amargo de arrependimento na boca. O líder da gangue, um homem de rosto marcado e olhar ameaçador, me encarava de cima a baixo, tentando decidir o que fazer comigo. Eu já tinha visto o suficiente para saber que aqueles caras não estavam brincando. "Você achou que ia chamar a polícia e sair de boa, né?" Ele perguntou, com um sorriso debochado. Eu não conseguia responder. Só pensava em como a minha curiosidade me colocou ali, na mira desses criminosos. "Agora você tá no jogo, amigo. E o jogo aqui é de vida ou morte." Eles começaram a discutir entre si. Uns queriam acabar comigo ali mesmo. Outros achavam que podiam me usar de alguma forma. Foi quando o líder teve uma ideia que gelou meu sangue. Eu iria assumir o lugar de um dos sequestradores que tinha sido morto recentemente durante um acerto de contas. Eu não era mais o frentista que tinha uma vida tranquila. Agora, eu era um deles. A escolha não era escolha. Ou eu aceitava o papel, ou eu não veria o nascer do sol outra vez. E assim, com o coração pesado, eu percebi que estava sendo sugado para um mundo do qual talvez eu nunca mais conseguisse escapar. Os dias que se seguiram foram um borrão de medo e culpa. Agora, eu era parte da gangue. Me deram roupas novas, um nome falso, e me ensinaram a fazer parte do esquema. A cada sequestro que eu presenciava, o peso nas minhas costas aumentava. Eu tinha me tornado cúmplice, e o pior é que não havia como escapar. Minha sobrevivência dependia da minha capacidade de fingir que eu pertencia àquele mundo sujo. Uma noite, vi uma das vítimas, um garoto novo, amarrado e chorando. Ele implorava para voltar para casa, e eu só conseguia pensar em como eu tinha chegado ali. Mas meus olhos cruzaram com os dos outros sequestradores, e eu sabia que qualquer sinal de fraqueza poderia me custar caro. Então, engoli o nó na garganta e continuei em frente, como se aquilo fosse normal. Cada dia que passava, eu me afastava mais do Marcelo que eu conhecia. Eu me perguntava até onde isso iria, se um dia eu teria coragem de tentar fugir de novo, ou se eu estava condenado a viver naquele ciclo para sempre. O posto de gasolina, que antes era só um lugar solitário, agora era o palco dos meus piores pesadelos, e eu era parte do espetáculo. Era uma daquelas noites que você só quer chegar em casa, largar tudo e se jogar no sofá. Eu estava cansado, o trabalho tinha sido um saco e o trânsito, como sempre, um inferno. A estrada estava quase deserta, o que me dava um alívio momentâneo. A chuva fina que caía fazia tudo parecer mais quieto, mais calmo.
Só o barulho do limpador de para-brisa quebrava o silêncio do carro. Foi então que vi as luzes vermelhas e azuis piscando atrás de mim. Meu coração deu um salto. Polícia! Pensei. Não estava correndo, não tinha feito nada errado. Encostei o carro, como qualquer um faria. Não é todo dia que você é parado pela polícia, mas naquela hora da noite, com aquela chuva fina, parecia tudo ainda mais esquisito. Respirei fundo, tentando me acalmar. Era só uma abordagem de rotina, pensei. Mas lá no fundo, algo não parecia certo. O cara desceu do carro devagar, vestido com um uniforme de policial, mas tinha algo nele que me deixava com um pé atrás. A forma como ele caminhava, como se estivesse tentando parecer confiante, mas com um jeito meio forçado. Ele se aproximou da minha janela e eu pude ver que o uniforme estava meio desalinhado, como se tivesse sido jogado em cima dele às pressas. Documentos, ele disse de forma seca, sem muita conversa. Eu entreguei sem pensar muito, mas enquanto ele analisava, percebi que não usava um crachá. Nada que identificasse quem ele era. Seus olhos pareciam perdidos, evitavam contato com os meus, e o jeito como me olhava parecia que estava tentando ler meus pensamentos, ou pior, tentando me intimidar. Ele começou a fazer umas perguntas esquisitas, como se quisesse saber mais de mim do que o normal numa abordagem. Perguntava sobre o que eu fazia, de onde estava vindo, com uma insistência que não combinava. A cada resposta minha, ele parecia mais impaciente, como se esperasse ouvir algo específico. E foi aí que a primeira pontada de medo apareceu. Eu não estava diante de um policial comum. Aquilo não era uma abordagem normal. Alguma coisa estava errada e eu precisava pensar rápido antes que a situação saísse de controle. O desconforto foi crescendo a cada segundo. O cara continuava com aquela postura estranha, olhando para os meus documentos como se procurasse um motivo para me encrencar. De repente, ele fechou a cara e, com uma voz mais firme, disse que eu tinha cometido uma infração grave. Eu sabia que isso era mentira, porque eu dirigia devagar, sem pressa, ainda mais naquela estrada vazia. Ele começou a falar sobre multas, problemas com documentos e, do nada, pediu uma ajuda para resolver a situação ali, na hora. Se você colaborar, a gente pode evitar problemas maiores, ele disse, e eu senti um frio na espinha. Aquilo não fazia sentido. Não era assim que as coisas funcionavam. Eu olhei para o rosto dele, tentando encontrar algum traço de autoridade, mas tudo que vi foi impaciência e uma espécie de raiva contida. Minha cabeça começou a girar com pensamentos confusos. Eu estava diante de um impostor, disso eu já não tinha mais dúvidas. Mas como agir? Se eu enfrentasse, poderia me ferrar ainda mais. Se eu cedesse, estaria alimentando aquele jogo sujo. Eu precisava manter a calma, mas o medo já estava apertando o peito. Minha mente tentava buscar uma saída, enquanto o falso policial aumentava a pressão, cada vez mais agressivo. Decidi que não ia dar dinheiro para ele. A coragem veio num estalo, talvez pelo cansaço, talvez pelo pavor de estar sendo enganado daquele jeito. Respirei fundo e disse: "Não vou te dar nada. Se você é policial de verdade, faz o que tem que fazer." Por um segundo, o silêncio foi total, só quebrado pelo barulho da chuva batendo no teto do carro. A expressão dele mudou. O impostor deu um passo para trás, jogou os documentos no meu colo e rasgou aquela máscara de autoridade que tentava manter. "Você tá ferrado, cara!" ele gritou, perdendo toda a postura. A raiva estampada no rosto denunciava que ele não tinha mais o controle da situação. Aquela figura que se passava por policial virou um sujeito descontrolado, sem mais disfarces. Era um bandido, um impostor que usava o uniforme para enganar quem cruzava o caminho dele naquela estrada deserta. Meu coração disparou e por um instante achei que ele ia partir para cima de mim. Aquele cara não tinha mais nada a perder e eu precisava sair dali, rápido. A tensão atingiu o auge quando ele começou a avançar, claramente irritado pela minha recusa. Eu sabia que tinha feito o certo, mas também sabia que estava numa situação limite. Eu precisava reagir antes que fosse tarde demais. O momento que eu tanto temia chegou. Ele avançou na minha direção, com o olhar de quem não ia parar até conseguir o que queria. Eu não pensei duas vezes. Travei as portas do carro e dei partida, mas o impostor bateu no vidro com força, tentando abrir a porta do lado do motorista. Meu coração parecia que ia sair pela boca e minhas mãos tremiam no volante.
Tudo que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Enquanto eu tentava acelerar, ele puxava a maçaneta como um louco. A chuva aumentava e o barulho do limpador de para-brisa só tornava tudo mais frenético. Num impulso, joguei o carro para frente, fazendo-o perder o equilíbrio e cair de lado. Foi a minha chance. Pisei fundo no acelerador e o som dos pneus cantando no asfalto foi como música para os meus ouvidos. Olhei pelo retrovisor e vi o impostor se levantando, furioso, mas ficando para trás. Eu havia conseguido escapar, mas meu corpo ainda estava em estado de choque. O confronto tinha sido rápido, mas cada segundo parecia uma eternidade. Eu dirigia sem rumo, apenas tentando me afastar o máximo possível daquele lugar. Me sentia um misto de alívio e medo, ainda processando o que havia acontecido. A cabeça girava com 1000 pensamentos. Como eu caí naquela situação? O que teria acontecido se eu tivesse cedido? Uma coisa era certa: aquele cara não era só um enganador, ele era um perigo real. Com o coração ainda a 1000, fui direto para a delegacia mais próxima. Estacionei o carro de qualquer jeito e entrei correndo, suado, tremendo, quase sem acreditar que tinha escapado. Contei tudo para os policiais que estavam de plantão, descrevendo cada detalhe do impostor, o carro dele, a abordagem. Eles me ouviram com atenção e, por um momento, senti que estava seguro de novo. Os verdadeiros policiais foram compreensivos. Disseram que casos assim não eram tão raros e que era preciso sempre estar atento, mesmo em situações que pareciam comuns. Enquanto eles anotavam meu depoimento, eu olhava para o relógio na parede e pensava em como tudo tinha mudado em questão de minutos. Saí de lá com um misto de alívio e a certeza de que tinha feito a coisa certa. No caminho de volta para casa, a estrada parecia mais escura do que antes. A experiência tinha deixado marcas. Passei a olhar cada carro, cada abordagem com mais desconfiança. Percebi que a vulnerabilidade pode nos pegar de surpresa, mesmo quando a gente acha que está no controle. Aquele encontro inesperado mudou minha visão das coisas, e espero que minha história sirva de alerta para outros. Nem tudo que parece seguro realmente é. E naquela noite, eu aprendi isso da pior forma. Eu dirigia naquela noite como se estivesse fugindo de algo. A estrada era longa, escura, e eu só queria chegar logo ao meu destino. O relógio no painel marcava quase meia-noite, e o rádio tocava alguma música antiga que eu mal prestava atenção. Foi quando vi o aviso no painel do carro. O tanque estava quase vazio. Não havia nenhum posto de gasolina à vista, e a ansiedade começou a bater. Depois de alguns quilômetros, avistei à distância um posto de gasolina que parecia ter saído de um filme de terror. Tudo ali parecia errado. O letreiro estava apagado. As bombas de gasolina pareciam não ter sido usadas há décadas. E o silêncio. Ah, o silêncio. Aquele tipo de silêncio que deixa qualquer um arrepiado. Mas o carro começou a engasgar, e eu não tinha escolha. Encostei ali, pensando que era só esperar a assistência que eu havia chamado pelo celular. O vento assobiava entre as estruturas enferrujadas do posto, e eu não conseguia tirar os olhos do prédio em ruínas. Tinha algo nele que me deixava inquieto. Era como se cada janela escura escondesse algo, ou alguém, observando. Eu estava sozinho, ou pelo menos, era o que eu achava. A sensação de estar sendo vigiado era sufocante, e cada minuto ali parecia uma eternidade. Enquanto eu tentava me distrair, esperando que o resgate chegasse logo, um movimento dentro do prédio chamou minha atenção. Eu apertei os olhos para enxergar melhor e vi uma sombra se mexendo lá dentro. Minha respiração ficou pesada. Não pode ser, pensei. Do meio da escuridão, um homem apareceu, saindo lentamente de uma das portas quebradas. Ele vestia um casaco pesado, como se fosse inverno, mas estávamos em pleno verão. O rosto dele era difícil de descrever. Parecia fora de lugar, desconfiado, mas ao mesmo tempo, desesperado. Ele caminhou na minha direção, com passos lentos e arrastados. Cada vez que se aproximava, meu instinto gritava para eu ligar o carro e sair dali, mas o ponteiro do combustível estava no zero. Ele parou ao lado do carro e, sem hesitar, ofereceu ajuda. "Tenho gasolina lá dentro. Você quer?" O jeito como ele disse aquilo me fez gelar. Não parecia um convite amigável, parecia mais um comando. Algo estava errado. Eu olhei para o interior do prédio novamente
e senti que sair do carro seria um erro fatal. O homem insistia, como se soubesse que eu não tinha outra escolha. Recusei educadamente, inventando uma desculpa qualquer sobre o guincho estar a caminho. O sorriso dele se desfez num instante, e seu olhar tornou-se vazio, quase como se estivesse vendo através de mim. Ele deu um passo para trás e voltou para o prédio, desaparecendo na escuridão de onde veio. O desconforto só aumentava, e eu não conseguia parar de pensar que deveria ter passado direto por aquele lugar. Comecei a notar outros movimentos na floresta ao redor do posto, e foi quando eu entendi que aquele homem não estava sozinho. Figuras silenciosas emergiam da escuridão entre as árvores, cercando o carro. Meu coração batia acelerado. Eu tentava manter a calma, mas era impossível ignorar o fato de que não estávamos sozinhos. As figuras saindo da floresta se moviam de forma silenciosa e calculada, como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. Não consegui contar quantos eram, mas o suficiente para saber que eu estava em grande desvantagem. Eles cercavam o carro, cada um com uma expressão sombria, como se já tivessem feito isso antes. Eu travei as portas do carro com um movimento rápido e uma sensação de pânico me tomou por completo. Meus olhos saltavam de uma figura para outra, tentando entender suas intenções, mas era como se eles estivessem me estudando, esperando que eu cometesse o erro de sair do carro. Eu agarrei o volante com força, tentando decidir o que fazer. A única coisa que me mantinha seguro eram aquelas portas trancadas e a pequena esperança de que o guincho chegaria a tempo. O homem de casaco voltou a aparecer na porta do prédio, olhando para mim com um sorriso frio. Ele acenou para os outros, como se estivesse dando algum tipo de comando, e eu senti meu estômago revirar. Era uma emboscada. Eles estavam prontos para agir, e eu estava completamente preso naquele jogo bizarro. Peguei o celular e liguei de novo para a assistência, falando baixinho para que eles soubessem que a situação estava ficando perigosa. Eles prometeram que o caminhão estava a caminho, mas cada minuto parecia uma eternidade. As figuras começaram a se aproximar mais. O som dos passos na brita ressoava como um aviso de que o tempo estava se esgotando. Eu olhava para o retrovisor, para os lados, tentando encontrar uma saída, mas não havia para onde correr. Meu único plano agora era segurar firme e torcer para que a ajuda chegasse antes que fosse tarde demais. Eu mal podia acreditar quando vi as luzes do caminhão de assistência se aproximando pela estrada. Aquela pequena luz no horizonte parecia minha salvação. Assim que as figuras perceberam, começaram a recuar rapidamente, voltando para a escuridão da floresta como se nunca tivessem estado ali. O homem do casaco desapareceu novamente no prédio, e em segundos, era como se tudo tivesse sido um pesadelo. O caminhão estacionou ao meu lado, e o trabalhador desceu, olhando para mim com uma expressão de preocupação. "Você está bem?" ele perguntou. Eu saí do carro, ainda trêmulo, e expliquei rapidamente o que havia acontecido. Ele olhou ao redor, desconfiado, mas não havia mais ninguém ali. Tudo o que restava era o vazio e o som do vento entre as árvores. "Isso é loucura", ele comentou, enquanto começava a preparar o reboque do carro. Eu me senti aliviado por finalmente ter alguém ali comigo, mas a sensação de segurança era apenas superficial. Eu sabia que aqueles olhos ainda me observavam de algum lugar. Depois de algumas palavras rápidas, decidimos ligar para a polícia e contar o que havia acontecido. Mas mesmo com a chegada da assistência, o medo ainda pairava no ar, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Subi na cabine do caminhão, e enquanto nos afastávamos do posto, eu olhava pelo retrovisor, esperando ver alguma coisa se mexer novamente. Mas o lugar estava deserto. Minha mente não conseguia parar de reviver cada detalhe, cada momento em que eu quase desisti. A sensação de que eu tinha escapado por muito pouco era esmagadora, e mesmo a estrada à frente não parecia mais tão segura quanto antes. Depois de deixar aquele posto sinistro para trás, eu me senti como se estivesse acordando de um pesadelo, mas o alívio durou pouco. Assim que chegamos a um local seguro, a polícia foi chamada e começaram a investigar o que tinha acontecido. Eu contei cada detalhe, desde o momento em que fiquei sem gasolina até o instante em que as figuras desapareceram na floresta. Os policiais ouviram com atenção, mas o ceticismo nos rostos deles era visível. Horas depois, um dos policiais voltou e me deu uma notícia inquietante. Não encontramos ninguém no posto, nem sinal de qualquer pessoa por lá. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Como aquilo era possível? As lembranças ainda estavam frescas na minha mente. O homem de casaco, os olhares sombrios, os passos na brita.
Nada disso parecia uma invenção da minha cabeça. Enquanto a polícia terminava o relatório, eu fiquei sentado no banco do caminhão, olhando para a escuridão da estrada à frente. Eu me perguntava o que teria acontecido se a assistência não tivesse chegado a tempo. A ideia de ter caído naquela armadilha me assombrava, e a sensação de que alguém ou algo ainda estava por perto não me deixava em paz. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Sempre que fechava os olhos, via o rosto do homem me olhando fixamente, como se estivesse esperando por uma segunda chance. Eu escapei, mas eles ainda estavam lá fora, escondidos na escuridão, esperando pela próxima vítima que fosse tola o bastante para parar naquele posto abandonado. Cada farol que passava pela minha janela me lembrava da armadilha que eu tinha evitado por pouco, e eu sabia que aquela sensação de perigo iminente ficaria comigo por muito tempo. Aquela experiência me marcou de um jeito que eu nunca imaginaria. Eu voltei para casa, mas a estrada não parecia mais a mesma. Agora, toda vez que eu vejo um posto de gasolina abandonado, lembro daquelas figuras saindo da floresta e do quão perto eu estive de nunca mais voltar. Porque, na verdade, o que mais me assusta não é o que eu vi naquela noite, mas sim o que poderia ter acontecido se eu tivesse saído do carro. Meu nome é Marcos, tenho 35 anos e trabalho como vendedor. Eu viajo muito pelo Brasil e já passei por muitas cidades e estradas diferentes. Mas nenhuma experiência foi tão perturbadora quanto aquela que eu vou contar agora. Isso aconteceu em 2006 e até hoje me lembro de cada detalhe. É o tipo de coisa que fica gravada na memória e te faz questionar o que é real e o que não é. Era para ser só mais uma viagem de rotina, mas eu nunca poderia imaginar que uma simples parada em um posto de gasolina mudaria a forma como eu vejo o mundo. Naquele dia, minha esposa, Patrícia, nossa filha Isabela, de 6 anos, e eu estávamos voltando para São Paulo depois de passar alguns dias em Minas Gerais. Já era tarde da noite, e Isabela estava inquieta no banco de trás, reclamando que precisava usar o banheiro. Foi aí que avistamos um posto de gasolina isolado, perdido no meio da estrada. O lugar parecia estar funcionando, mas dava para ver que estava meio abandonado. A iluminação era fraca, e o silêncio ao redor só deixava tudo mais estranho. Mesmo assim, decidi parar. Não tinha outro lugar por perto, e minha filha realmente precisava do banheiro. Parei o carro perto da entrada. Enquanto Patrícia e Isabela iam até o banheiro, eu fiquei por ali, observando o ambiente. Mal sabia eu que essa seria a última vez que veríamos aquele lugar da mesma forma. Algo estranho estava prestes a acontecer, e depois daquela noite, nada mais seria igual. Enquanto eu esperava do lado de fora, Patrícia levou Isabela até o banheiro. O posto parecia cada vez mais estranho, com aquele silêncio pesado no ar. Eu olhava em volta e só conseguia ver algumas luzes fracas no interior da loja de conveniência. Do lado de fora, o lugar estava praticamente deserto. Alguns minutos depois, escutei o choro de Isabela vindo lá de dentro. Não era um choro qualquer. Dava para sentir o desespero na voz dela. Eu me levantei num pulo e comecei a caminhar em direção ao banheiro. Mas antes que eu pudesse chegar, Patrícia apareceu segurando nossa filha nos braços. Isabela estava pálida e tremia sem parar, enquanto Patrícia tentava acalmá-la, sem sucesso. Ela tentou me puxar. Isabela gritava. A senhora feia tentou me levar. Eu olhei para minha esposa, esperando alguma explicação. Ela estava tão assustada quanto a nossa filha. O que aconteceu? Perguntei. Patrícia me explicou rapidamente. Quando Isabela entrou na cabine, começou a ouvir um barulho estranho, como se alguém estivesse empurrando a porta ao lado. Então, de repente, a menina gritou. Quando Patrícia chegou até a filha, viu que ela tinha uma marca no braço, como se alguém a tivesse apertado com força. Mas o mais assustador era o que Isabela continuava dizendo. Uma senhora muito feia, com os olhos fundos e um sorriso sinistro, havia tentado puxá-la para o outro banheiro. Eu sabia que precisávamos sair dali o mais rápido possível, mas antes eu queria ter certeza de que não havia ninguém no banheiro. Algo me dizia que não seria tão simples. Mesmo com o coração disparado, decidi que precisava verificar o banheiro. Não fazia sentido sair correndo sem ter certeza do que estava acontecendo.
Com Isabela chorando e Patrícia visivelmente abalada, entrei no banheiro para tentar entender o que havia assustado tanto minha filha. O lugar estava silencioso demais, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Caminhei devagar, olhando embaixo das portas das cabines para ver se havia alguém. Foi então que percebi algo que me deixou gelado. Dava para ver os pés de uma senhora, calçando sapatos antigos e gastos, saindo de uma das cabines. Minha primeira reação foi tentar abrir a porta, mas ela estava trancada. Bati algumas vezes e chamei, mas ninguém respondeu. Um arrepio percorreu minha espinha. Girei a maçaneta com força e a porta finalmente se abriu. Para meu espanto, a cabine estava completamente vazia. Não havia ninguém ali. Saí dali o mais rápido que pude, pegando Patrícia e Isabela pelo braço e praticamente correndo em direção ao carro. Entramos no veículo em silêncio, todos ainda em choque. Eu não sabia como explicar o que tinha visto, mas algo estava claro. Aquela senhora não era uma pessoa comum. Era como se estivéssemos lidando com algo que não fazia parte do nosso mundo. Quando entramos no carro, o silêncio era tão pesado que parecia sufocar. Eu liguei o motor e saí dali o mais rápido possível. Ninguém falava nada, mas todos estavam pensando a mesma coisa. O que quer que tivesse acontecido naquele banheiro não era normal. Enquanto dirigia, olhei pelo retrovisor e vi Isabela encolhida no banco de trás, com os olhos arregalados. Patrícia segurava a mão dela, tentando passar algum conforto, mas o medo estava estampado no rosto das duas. Não fala nada para ela, Marcos. Patrícia pediu baixinho. A gente só precisa se afastar daqui. Concordei com a cabeça e continuei dirigindo, tentando não olhar muito para os lados. O que eu havia visto naquela cabine não saía da minha cabeça. Os pés da senhora, os sapatos gastos. Era como se aquilo fosse uma armadilha, algo que queria nos prender naquele lugar. Enquanto nos afastávamos do posto, comecei a pensar em quantas histórias assim existem por aí, que nunca chegam a ser explicadas. Foi então que percebi o quanto relatos como esses são importantes para que as pessoas fiquem atentas aos sinais, mesmo que pareçam absurdos. Se você chegou até aqui, aproveito para dizer que temos muitas histórias como essa para contar. Se essa história te deixou curioso, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para mais histórias de arrepiar. Você não vai querer perder o que ainda vem pela frente. Meu nome é Eduardo, tenho 28 anos e trabalho há alguns anos em um posto de gasolina na pequena cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu naquela noite me fez questionar muita coisa. Vou te contar um relato de terror que vivi. Acredite, até hoje sinto um arrepio quando lembro. Já vou te adiantar uma coisa. Depois daquela noite, nada mais foi igual. E a sensação de que eu não estava sozinho no posto nunca mais me abandonou. Era uma noite comum, daquelas que o movimento no posto é quase zero, e eu estava pronto para mais um turno noturno tranquilo, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas, no fim da tarde, recebi uma ligação do meu chefe, o Mauro, avisando que o posto não abriria naquela noite. Ele falou que tinha ocorrido um crime, algo muito sério. Um homem tinha sido assassinado em uma das bombas de combustível. A polícia estava investigando, e o lugar ficaria fechado por segurança. Não me deu muitos detalhes, apenas disse para eu ficar em casa e descansar. Eu deveria ter sentido alívio por ganhar uma noite de folga inesperada. Mas, ao invés disso, uma sensação estranha se instalou em mim. A ideia de um assassinato ali, onde eu passava todas as minhas noites, me deixou inquieto. Quem era o homem morto? Por que alguém o mataria em um lugar tão pacato? Essas perguntas ecoaram na minha mente a noite toda. No dia seguinte, o posto voltou a funcionar normalmente. Era como se nada tivesse acontecido, mas para mim, a sensação de que havia algo fora do lugar continuava. Quando a noite caiu, comecei meu turno com uma colega, a Camila, que trabalhava comigo no caixa da loja de conveniência. Até então, o movimento estava tranquilo, e eu tentava manter a mente ocupada para afastar o desconforto que sentia. Lá pela meia-noite, Camila me chamou, com o rosto pálido e uma expressão de susto que eu nunca tinha visto antes.
Ela disse que tinha visto um homem estranho entrando na loja. Ele estava quieto, com o olhar vazio, e parecia perdido. Ela até tentou cumprimentá-lo, mas ele não respondeu nada. Quando ela se virou para me chamar, ele simplesmente sumiu. Achei a história estranha, mas pensei que ela pudesse estar impressionada com o que tinha acontecido no dia anterior. Por curiosidade, mostrei para ela a foto que o Mauro tinha me mandado do homem que havia sido morto no posto. Quando ela olhou para a imagem, eu vi o pânico nos olhos dela. É ele, Eduardo. É esse o cara que eu vi agora há pouco. Ela falou, gaguejando. Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Como isso era possível? O homem estava morto. Depois do susto que a Camila levou, ela ficou visivelmente abalada. Insistiu que aquilo não tinha sido um erro ou uma alucinação. Para ela, o homem que havia visto era realmente o mesmo que apareceu na foto, o mesmo que foi morto ali na bomba do posto. Ela começou a evitar qualquer turno noturno e pediu ao Mauro para ser transferida para o horário da manhã. Apesar de tentarmos acalmá-la, a verdade é que eu também não estava conseguindo lidar com aquilo de forma natural. Eu mesmo estava começando a ficar com medo de trabalhar à noite. Antes de sair para o último turno noturno que ela aceitou cobrir, Camila me chamou em um canto e disse: Eduardo, eu sei que você gosta dessas histórias misteriosas e gosta de trabalhar à noite, mas fique esperto, ok? Tem algo errado com esse lugar. Ela fez uma pausa e olhou diretamente nos meus olhos, como se quisesse ter certeza de que eu estava entendendo a gravidade do que ela estava dizendo. Aliás, se você está curtindo essa história, aproveita para se inscrever no canal e deixar um like, porque o que eu vi aqui não foi nada normal, e você ainda vai querer saber mais. Depois dessa conversa, ela pediu para mudar de turno definitivamente e, pouco tempo depois, decidiu deixar o emprego. Disse que não conseguia mais entrar no posto sem sentir um arrepio e lembrar do rosto daquele homem. O caso havia mexido tanto com ela que preferiu se afastar de vez. Com a saída da Camila, fiquei com a responsabilidade de cobrir mais turnos durante a noite. As semanas se passaram e a vida no posto parecia voltar ao normal. Mas, para mim, as coisas nunca foram as mesmas. Às vezes, durante a madrugada, eu sentia uma presença no ar, como se tivesse alguém me observando, especialmente quando eu passava perto da bomba onde o homem havia sido assassinado. Era como se um frio invadisse o lugar de repente, e eu tinha a impressão de que, a qualquer momento, o veria parado ali, com aquele olhar vazio. Certa noite, enquanto eu estava sozinho, ouvi um barulho vindo da loja de conveniência. Era como se alguém estivesse movendo as prateleiras, mas, quando fui verificar, não encontrei nada fora do lugar. O posto estava silencioso, e a sensação de arrepio voltou com força. Olhei para a entrada da loja e, por um momento, jurei ter visto uma sombra se movendo. Se foi minha mente pregando peças ou se realmente havia algo ali, eu nunca saberei ao certo. Só sei que, desde então, trabalho com um olho no serviço e outro nas sombras, esperando nunca mais encontrar aquele homem ou o que restou dele. Meu nome é Marcos, tenho 32 anos e trabalho como representante comercial. Estou acostumado a viajar pelo Brasil a negócios, passando por lugares que muitos nem sabem que existem. Mas o que vou contar agora não é uma história qualquer de estrada. É um relato de terror, algo que aconteceu comigo e meus amigos durante uma viagem, e que até hoje, quando me lembro, sinto um arrepio. Só vou adiantar uma coisa: o posto de gasolina onde paramos simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Foi durante uma viagem para o interior de Minas Gerais, uma daquelas viagens longas e cansativas. Eu estava acompanhado dos meus amigos, Ricardo e André, ambos na faixa dos 30 anos, e decidimos parar para abastecer em um posto que encontramos pelo caminho. O lugar parecia quase abandonado. As bombas eram antigas, enferrujadas, e a lojinha de conveniência estava repleta de prateleiras empoeiradas, com produtos vencidos desde, acredite se quiser, 1985. Mesmo assim, não tínhamos muitas opções e paramos ali. Enquanto Ricardo foi abastecer o carro, eu e o André entramos na lojinha. Peguei uma lata de refrigerante, mas quando dei o primeiro gole, o gosto estava horrível,
azedo, como se tivesse sido engarrafado há décadas. Eu devolvi a lata na prateleira e troquei um olhar com André, que parecia tão desconfortável quanto eu com aquela situação. Algo não estava certo ali, mas naquele momento, era só uma sensação estranha. Decidimos pagar e seguir viagem, sem pensar muito no assunto. Mas mal sabíamos que essa parada seria apenas o começo do que se tornaria um mistério sem solução. 2 dias depois, ainda intrigado com aquele posto de gasolina estranho, resolvi voltar lá. Não sei explicar direito o que me fez querer voltar. Talvez tenha sido a atmosfera esquisita do lugar, ou quem sabe aquela sensação incômoda de que algo ali simplesmente não fazia sentido. De qualquer forma, decidi pegar o carro e voltar àquela estrada, agora sozinho. Liguei o GPS e coloquei o endereço mais próximo que lembrava. Conforme eu dirigia, fui ficando cada vez mais atento ao trajeto. Passei pelos mesmos marcos que tínhamos visto antes, como uma antiga placa de fazenda e um pequeno armazém que já parecia fechado há tempos. Porém, quando me aproximei do ponto onde o GPS indicava que o posto deveria estar, comecei a notar algo estranho. Não havia sinal do posto. Nada. No lugar onde ele deveria estar, encontrei apenas uma área coberta por vegetação alta, mato crescendo por toda parte. Era como se nunca houvesse uma construção ali. Desci do carro e comecei a procurar por qualquer coisa que indicasse que o posto existira. Uma placa, restos das bombas, qualquer coisa. Andei em volta, mas tudo que encontrei foram pedras e plantas. Voltei ao carro e chequei o GPS novamente, mas ele insistia que eu estava no lugar certo. Revirei a memória para tentar entender se poderia ter me confundido, mas não fazia sentido. Eu lembrava muito bem daquele lugar, inclusive do gosto horrível daquele refrigerante. Voltei para a cidade com uma sensação pesada no peito. Algo estava definitivamente errado, e eu sabia que não ia conseguir tirar isso da cabeça tão cedo. Quando voltei e contei aos meus amigos o que tinha acontecido, eles ficaram tão confusos quanto eu. A princípio, Ricardo e André acharam que eu tinha simplesmente me perdido ou confundido o lugar, mas eu sabia que não era isso. Resolvi mostrar o recibo do posto, mas, para nossa surpresa, ele não trazia nada que ajudasse a identificar o local. Era apenas um papel amarelado, com uma impressão quase apagada, sem nome do posto, endereço ou qualquer outra informação útil. Aquilo só aumentou a nossa curiosidade e, confesso, o meu medo. Passamos horas procurando informações sobre postos de gasolina na região, mas não encontramos nenhum que correspondesse ao lugar onde paramos. Nem nos mapas online havia qualquer menção a um posto naquela área. Foi quando André sugeriu que a gente gravasse um vídeo contando essa história. Se você está curtindo essa história até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Quem sabe conseguimos mais informações com outras pessoas, ele disse, meio em tom de brincadeira, mas que no fundo parecia uma tentativa genuína de encontrar respostas. Decidimos gravar o vídeo e, enquanto contávamos os detalhes, parecia que o mistério ficava ainda maior. Cada vez que relembrávamos a aparência do posto, dos produtos vencidos e da atmosfera bizarra, eu sentia um arrepio subir pela espinha. Era como se, de alguma forma, estivéssemos nos aproximando de algo que talvez fosse melhor deixar para lá. Mesmo depois de postar o vídeo, as respostas que surgiram só tornaram tudo ainda mais intrigante. Algumas pessoas comentaram que já tinham passado por aquela estrada e nunca viram um posto de gasolina no local. Outros compartilharam histórias de lugares que desapareciam de repente, mas ninguém sabia de nada concreto que pudesse explicar o que aconteceu com a gente. Eu, Ricardo e André voltamos ao local mais algumas vezes. Percorremos toda a área, conversamos com moradores das redondezas, mas ninguém parecia se lembrar de um posto de gasolina ali. Perguntamos para pessoas mais velhas, que moravam ali há décadas, e todos deram a mesma resposta. Nunca houve um posto naquele trecho da estrada. Isso nos deixou sem chão. A sensação de que havíamos parado em um lugar que não deveria existir foi ficando cada vez mais pesada. Com o passar do tempo, tentamos seguir nossas vidas e esquecer aquela história, mas ela ainda nos assombra. Às vezes, durante a noite, lembro da atmosfera daquele lugar, do gosto ruim do refrigerante, e fico me perguntando, será que a gente realmente esteve lá? Ou será que, por algum motivo,
Cruzamos uma linha para algum lugar que não pertence a este mundo. Até hoje, o mistério do posto de gasolina desaparecido permanece sem solução. Nunca encontramos uma explicação lógica para o que aconteceu, e a única coisa que ficou foi essa sensação inquietante de que há coisas no mundo que simplesmente não podem ser explicadas.